A graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Nós vamos dar início a mais uma escola dominical que o Senhor assim permite que apresentemos, não debaixo de intelectualidade humana, mas debaixo de revelação e poder do seu Santo Espírito, com o alvo é o crescimento dos irmãos e a revelação da palavra para aqueles que estão sedentos e necessitados. Irmãos, hoje, o tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre as 5 revelações de Deus que Deus concedeu a Moisés para Moisés passar para o povo. Isso está em Deuteronômio, capítulo 5, do 5 ao 9. E nós vamos ver uma ordem até teológica na mente de Moisés, conforme ele vai passando a instrução para o povo. Quando a gente olha para o texto de Deuteronômio, capítulo 4, do 5 ao 9, não estamos diante de ideias soltas. Há um encadeamento lógico e uma ordem lógica, uma ordem precisa, que já estava desenhada na mente de Moisés. Eu fico pensando, depois de 40 anos no deserto, finalmente Moisés vai dar uma das últimas instruções para o povo. E ele precisava ser, ao mesmo tempo que objetivo, incisivo, porque diversas instruções foram dadas no meio do caminho, mas ainda assim o povo se desviou e pecou e sofreu as consequências durante 40 anos de peregrinação no deserto. Cada versículo carrega uma revelação, irmãos. As pessoas agora estão usando muito a palavra insight, que no inglês significa entendimento, mas se usa para quando é uma coisa assim, uma epifania, alguma situação que você não estava vendo e vê de repente. Então o pessoal da mídia usa muito essa palavra insight. Eu vou continuar com a palavra revelação. Cada versículo ele carrega uma revelação que, de forma humana e espiritual, funciona como uma verdadeira revelação evidente. O que Moisés quer fazer naquele momento de descoberta, que o povo verifica a verdade, que o povo percebe que está a poucos quilômetros da terra e que finalmente parou de girar no deserto, aquele momento de descoberta em que a verdade salta aos olhos e o que estava oculto torna-se evidente. Então compreender, irmãos, essas revelações, essas 5 revelações que vamos apresentar, compreender essa sequência é crucial para compreender o caminho que Deus estabeleceu para a preservação da fé e do caráter. A primeira revelação que é apresentada no versículo 5, que começa no versículo 5, do 5 ao 9, é a revelação da missão, que tem a ver, Moisés abre, não apresentando nada concernente ao povo, mas a ele mesmo. Então o versículo 5 diz assim, vede que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Olhe bem, vamos repetir o versículo. Eu tenho ensinado os estatutos e juízos, ou seja, a lei, não como eu quero, ou como eu desejo, ou desejei, mas como me mandou o Senhor meu Deus. O ponto de partida, essa é a primeira revelação, e que eu coloco o nome de missão, a revelação da missão, e isso estava com Moisés. Ele tinha que iniciar falando para o povo, em primeiro lugar, de que tudo que ele falou para o povo teve a aprovação de Deus, veio do próprio Deus. O ponto de partida, irmãos, da estrutura não começa na pessoa que está ouvindo, mas na responsabilidade pessoal do líder. Moisés usa a expressão vos tenho ensinado. Olha que coisa rica. Vos tenho ensinado. Ele usa essa expressão para se colocar como um cumpridor convicto da ordem que recebeu.
Existe aqui a revelação da missão. Está apresentada ali. Mas ele personifica o líder que gasta a vida transmitindo com fidelidade absoluta o que ouviu de Deus, o que ouviu do Senhor. Ele não age como um mero repassador de teorias, como muitas vezes muitas das pessoas fazem com outras que estão ensinando. Ele age como um canal ativo e zeloso. Ele age como alguém que recebeu uma ordem. E nós vamos fazer esse comparativo com o próprio Jesus. Nós compararemos com o que Jesus falou acerca de ensinar. Olha, em João 12:8 ele fala assim, ó. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha aí a missão. A revelação, a primeira, a missão. Provada pelo próprio Salvador nosso, Jesus Cristo. E também, ainda mais adiante, no versículo 49 do capítulo 12, o mesmo capítulo, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, olha bem, o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus, o próprio Senhor, não falou o que ele queria, e sim aquilo que ele foi ensinado pelo Pai a falar. E Moisés está dizendo isso. Lembra da aula passada, a excelência do ensino e a ilusão da exigência, a aula 156? Há uma distinção fundamental entre ensinar a palavra de Deus e a mera exigência de mudança. Nesse estudo nós falamos. Para aquele que tem o Senhor e se coloca de pé para falar hoje, o versículo 5 é o espelho desse chamado. Pensem sempre em Moisés se apresentando logo de início como uma pessoa que só falou aquilo que Deus ordenou e que nada colocou dele. O pregador ou o professor precisa dessa mesma consciência de responsabilidade. Pregar com autoridade, com fidelidade, tudo que somente o Senhor lhe ordena. E o alvo, o fim, é visando exclusivamente a edificação, visando a salvação daqueles que ouvem a palavra por seu intermédio. Então nós vemos que Moisés inicia com a primeira revelação falando sobre a missão dele. Aí ele entra na segunda revelação, a obediência. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, ou seja, o versículo seguinte ao que nós lemos, diz assim, ó. Olha a revelação da obediência. Guardai-os, os mandamentos que ele falou que ele ensinou, segundo Deus. Ó. Guardai-os, pois, e cumpri-os, fazei-os, em outra tradução. Porque esta será a vossa sabedoria. Ó, vou repetir. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Este será o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e falarão. Só este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha bem, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Uma vez que a instrução foi transmitida, ou seja, a primeira, no senso da missão, a resposta exigida do povo, agora Moisés já começa a exigência, obediência. O cumprimento prático dos mandamentos é o testemunho público da igreja. A igreja não tem que se misturar, ela tem que testemunhar aquilo que ela é. Ela é o farol que prova ao mundo que viver sob a direção de Deus gera uma sabedoria e um entendimento, como Moisés falou. O que vai ser a sabedoria e o entendimento do povo é de guardar e cumprir os mandamentos de Deus perante os olhos dos outros povos. Então nós vemos isso como aquele texto que fala do que olha no espelho, né? Aquele que só ouve a palavra, mas não cumpre, não pratica, sabe?
que não devemos ser ouvintes negligentes, mas cumpridores da palavra. Então nós vemos que Paulo expressou muito bem quando escreveu para os Romanos o famoso versículo, capítulo 12, versículo 1. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1. Então, o grande inimigo desse testemunho é o ato de negligenciar. Nós não estamos aqui para mostrar o mundo. Não é o mundo que nos molda, nós não vamos nos conformar. Conformar no grego tomar forma de encaixe. É como se fosse um quebra-cabeça, você tem que se tornar daquela forma para você encaixar a peça certa. Não, ele diz, não se encaixe no mundo, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Então você vai aprender que o mundo vai ter que ver em você que quem você obedece tem uma vontade perfeita, boa e agradável. Então eles vão perceber isso. É isso que Moisés está dizendo. Sabe? Porque a vossa sabedoria estará em guardar e cumprir os mandamentos de Deus perante os olhos do mundo. Então o mundo tem que ver isso. Então a segunda revelação, a obediência, e isso está ligado justamente na sabedoria que Deus estava dando para Moisés falar para o povo. Porque Moisés mesmo não ia entrar na terra, mas se preocupou em orientar o povo e falar assim, ó, a lei que eu vos dei, ele fala isso. Ele cita ele, e que eu vos dei, essa eu ouvi de Deus. Eu ouvi de Deus e passo para vocês. Então tem um perigo muito grande, sabe? O perigo da negligência gera um tédio. O que é tédio? O tédio espiritual. O que é tédio? Tédio é desprezo por aquilo que se possui por hábito, perdendo temor, ou seja, a negligência é um desprezo. A negligência gera tédio. E a negligência, você passa a desprezar aquilo que você já possui. Já é teu. Quando o ser humano se farta da rotina de Deus, isso que eu acho interessante, o tédio se instala. E eu vou explicar isso. É esse tédio que empurra o homem para buscar novidades no mundo. Ele fica entediado. Sabe, você começa a sua vida com Cristo com muita garra, mas com o passar dos anos, por você não ser alimentado pela palavra, por você não haver vigilância na sua vida, por você não cumprir essa segunda parte que fala da obediência, guardai-vos, para que a vossa inteligência e sabedoria vista pelo mundo seja de cumprimento da vontade de Deus. Você simplesmente, o tédio se instala na tua vida. E acaba você, essa busca por novidades no mundo, é para alimentar a perigosa ilusão de que se pode flertar com o pecado tomando cuidado para não se desviar. Irmãos, muito crente faz isso. Sabe? Simplesmente não se expõem, não se submetem à obediência, que é a segunda revelação. Mas eles falam assim, eles chegam próximo ao mundo, eles chegam a participar um pouquinho do mundo, sabe, pelas beiradas, mas dizendo, se garantindo o seguinte, eu sou crente, eu não vou cair não. Pessoas muito maiores do que nós, humanamente falando, caíram. Pessoas levantadas por Deus caíram. A soberba é algo que bate no homem e derruba o homem. Flertar com o mundo, tomando cuidado para não se desviar, é a tentativa soberba de andar na corda bamba, irmãos. De andar na corda bamba espiritual, achando que se tem um controle, quando não tem. Havia um rei chamado Rei Uzias, que ele foi um homem totalmente ajudado pelo Senhor, inteligente, sábio, fez grandes coisas, e a Bíblia fala que ele foi maravilhosamente ajudado, mas ele se esqueceu. Se esqueceu e simplesmente depois foi punido pelo próprio Deus que o ajudou. Nós temos o exemplo de Salomão. Essa tentativa de experimentar o mundo sem perder a postura espiritual foi vivida por ele no limite máximo.
Ele usou, está lá em Eclesiastes 2, ele usou, irmãos, olha que coisa interessante, ele usou a sua inteligência para perscrutar os prazeres, ó, o vinho, as riquezas, o que ele construiu, o que ele plantou, alegando sempre que a sua sabedoria ainda permanecia com ele. É isso que ele fazia, está lá escrito no capítulo 2. Tentou reter o controle enquanto mergulhava no que o mundo oferecia de mais sedutor, porque isso aconteceu com Salomão. E é o que ele escreve em Eclesiastes, que é chamado o pregador. O resultado de quem tenta preencher o tédio, sabe, o tédio da fartura, com as vaidades mundanas, é a falência da vida com Cristo. No fim da vida, o veredito de Salomão em Eclesiastes é de profunda frustração, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Mas ele não estava dizendo que tudo, inclusive aquilo que Deus deu para ele, que deu sabedoria e conhecimento, ele está dizendo que tudo é vaidade quando você entra no tédio e negligencia a santidade do mandamento de Deus e passa a fazer uso daquilo que você recebeu de Deus para o mundo. Salomão quis descobrir como é que os deuses eram, porque ele era um pesquisador, ele era um homem voltado para a cultura, ele sabia tudo. E ele começou a se interessar no tédio. Ele tinha tantas mulheres, e realmente, quando ele caiu nesse marasmo espiritual, ele buscou outras mulheres que cultuavam outros deuses. E essas mulheres que não eram nada, nenhuma, não tinha nenhuma inteligência visível, mas conseguiram dobrar ele, a servidão dos deuses. Então é isso que está dizendo. A obediência que Moisés fala, que o povo vai ter que observar na gente. Então, diante do mundo, não somos nós que nos apresentamos ao mundo para que ele nos receba. O mundo tenta ser recebido por nós, mas nós o ignoramos, porque nós temos a verdade, o tesouro eterno nos nossos corações. Pelo menos em teoria. Como Paulo fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Sabe? Então, a segunda revelação é a obediência. Agora nós vamos ver a terceira revelação de Moisés. Está tudo no trecho. No versículo seguinte, Deuteronômio 4, versículo 7. Nós estamos seguindo. Lemos o 5, o 6, agora o 7. Intimidade. Intimidade com Moisés? Não. Intimidade com o Senhor. Essa palavra tem sido deturpada, irmãos. Essa visão geral tem sido deturpada. As pessoas chamam intimidade com Deus como aquela pessoa que fala e Deus se apronta na mesma hora. Não. Deus não é o nosso escravo. Olha o que diz Deuteronômio 4,7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus. Ó, pois há alguma nação que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus é conosco todas as vezes que invocamos? E eu acho interessante essa palavra. Não é o tempo todo, todas as vezes que invocamos. Invocar requer algo que vai ser explicado aqui agora. Humilhação. A obediência prática pavimenta o caminho para a experiência da intimidade, irmãos. O que nós falamos anteriormente, falamos da obediência. Ela asfalta o caminho para a intimidade com Deus. Moisés, ele evoca a exclusividade do relacionamento de Israel com o Criador. Enquanto as nações pagãs clamavam a deuses distantes, deuses que não existiam, apáticos e caprichosos, clamavam através de sacrifícios bárbaros, o Deus vivo se revelava como um Deus de perto, acessível, sensível e chegado ao seu povo. Essa é a maravilha. É isso que o cristão deve apresentar para o mundo que observa. Esta intimidade é o motor, irmãos, que sustenta a caminhada do justo, o bem-aventurado. É saber que há resposta, que há abrigo e presença constante toda vez que invocamos. Que o invocamos a Deus. Invocamos a Deus. Vamos comparar isso com o que Tiago fala em sua carta.
ele diz assim, ó, em Tiago 4, 8 ou 10, fala assim, ó, chegai-vos a Deus, olha bem, e ele se chegará a vós. Então, ponto. Ele é incisivo e direto. Chegai-vos a Deus, intimidade, e ele vai se chegar a vós. Mas olha a condição, porque eu digo para vocês que Deus não é nosso escravo. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sintam as vossas misérias e lamentem, e chorem, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Olha as condições. Ele não está dizendo que você deve ficar desesperado. Ele está indo além disso. Ele está dizendo, observe que você está se aproximando de Deus e que você não é nada. Não é nada. E que essa intimidade só se tem quando você limpa as mãos, quando você purifica o coração, quando você sente as suas misérias, quando você lamenta e chora. E quando se converte seu riso em pranto. Sabe aquelas alegrias que tem do tédio que nós comentamos? Aquelas alegrias que tem do dia a dia, que está tudo muito bem, até que um abismo aparece. E ele diz, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Que é justamente o sentimento que queremos ter quando nos relacionamos com o mundo, com aqueles que nos observam. Então, essa intimidade tem que ser vista. Tem que ser vista pelo mundo. Então ele diz, chegai-vos a Deus, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Isaías 55:6, eu gravo isso desde a minha conversão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha, enquanto se tem tempo. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A nossa injustiça faz separação entre nós e a santidade de Deus. Por isso, Isaías 55:6 diz, enquanto se pode achar. Enquanto ele está perto. A verdadeira intimidade com Deus consiste em aprender, irmãos, o que vem dele, não o que vem dos homens. Eu não tenho que aprender o que vem dos homens, eu não tenho que ouvir o que o mundo tem a falar. Irmãos, tem crente que ele simplesmente venera o mundo, mas disfarça diante de Deus como se pudesse fazer isso, dizendo, louvado seja o Senhor, eu caminho com Deus, eu quero sempre mudar. O desejo de mudar está no coração, mas nunca o realizar essa mudança, o permitir que essa mudança aconteça. Não devemos nos aproximar de Deus, irmãos, quando é conveniente, quando estamos atribulados e com medo. Logo que passa essa tribulação, esse medo, nos esquecemos dele. Nos esquecemos da sua verdade, da sua bondade, esquecemos. Esta demonstração profética é revelada em Isaías 29:13. Irmãos, olha como Isaías, no capítulo 29, versículo 13, tratou esse assunto. Porque o Senhor disse, ele fala, pois este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra. Não há de se negar. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, os homens ensinam, você deve temer a Deus, e viram a frase na vida da pessoa. Ele diz, esse povo se aproxima de mim e me honra, com a boca e os lábios, levanta mãos santas. Mas o coração logo se afasta de mim. Logo se afasta. E nós vemos que justamente, irmãos, a intimidade com Deus, ela vai ser simplesmente observada por aqueles que dizem também servir a Deus. Há diferenças no meio do montante do povo de Deus nesse mundo. Está contido o povo de Deus. O povo de Deus não é observado só pelo mundo, não. É observado também pelo povo de Deus. São aqueles que se dizem povo de Deus, mas que simplesmente não tem nenhuma ligação com ele, porque não possuem intimidade.
não possui a intimidade que Deuteronômio fala. Um Deus que se achega à pessoa. Jeremias fala assim, o livro de Jeremias fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe. Esse texto comprova que o que você clama, você não clama algo específico. Você não clama assim: Senhor, me ajuda porque eu estou caindo do abismo. Não, você clama a Deus porque talvez você tenha se esquecido dele. E você teve a sabedoria e a inteligência e o quebrantamento de perceber que não é um problema pontual, e sim um problema de que você está se afastando dele. Então o clamor é isso. A hora que você clamar, como o Tiago fala, com o coração purificado, com as mãos limpas, sentindo as misérias, lamentando e chorando, e convertendo a esse riso falso que o dia a dia desse mundo nos dá, e convertendo esse riso em gozo, e esse riso e gozo em tristeza, e a gente se humilhar diante de Deus, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. A palavra de Deus está cheia de comprovação da intimidade de Deus com o homem. Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Olha que coisa maravilhosa. Isso não é uma utopia, não, irmãos. Deus é Deus de perto, aqui do meu lado. O que faz com que haja essa intimidade é justamente a contrição, o temor e o reconhecimento de que eu não tenho lábios puros para me aproximar de Deus. E habito também no meio de pessoas que não têm lábios puros. É isso que Isaías considerou diante de Deus e foi escolhido como profeta. Então essa é a terceira revelação, a intimidade. Agora vamos para a quarta revelação. Deuteronômio 4:8 fala sobre a retidão, mas não é a retidão de quem ensina. É a retidão da lei que ele vai falar. É incrível como Moisés conseguiu finalmente falar com o povo de uma forma final e totalmente orientada pelo Espírito de Deus. O texto diz assim, ó: e que grande nação, prestem muita atenção nisso, e que grande nação há, no versículo 8, que é o versículo seguinte, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, olha bem, como toda esta lei que hoje ponho diante de vós. Olha bem, vou repetir. Ele faz uma pergunta retórica. Que grande nação há que tenha recebido estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu ponho diante de vós e que o Senhor me deu? Observem isso. A revelação está entre a experiência da intimidade e o dever da vigilância. Moisés introduz uma pergunta retórica baseada numa comparação, revelando a revelação da retidão. A retidão é muito importante compreender que não estamos falando aqui da retidão do método de ensino, do que Moisés estava falando, mas sim da retidão e justiça intrínseca daquilo que é ensinado. Ou seja, a retidão estava naquilo que Moisés apresentou para eles, a lei e a vontade de Deus. Motivo pelo qual a negligência fez com que eles passassem por punições no deserto. E isso que é intrínseco, ou seja, os próprios estatutos e juízos de Deus. Ele está chamando atenção para a justiça do que estava sendo apresentado para o povo de Deus. Estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje é colocada diante de vós. É fantástico, irmãos. Os códigos de leis dos outros povos eram cruéis. É isso que eu quero apresentar em comparação. Eles eram cruéis. Pensa nos outros povos. Eram leis arbitrárias.
desenhados para proteger os poderosos, não ligavam para os vulneráveis. Não é assim a lei de Deus. A lei do Senhor que foi apresentada para o povo e vem para nós por meio da justiça de Cristo é chamada de tão justa, irmãos. Tão justa porque estabelecia moderação e equidade. Estabelecia uma moderação que causava uma proteção social. Protegia o órfão, protegia a viúva, protegia o estrangeiro. Ela refletia o caráter perfeito de Deus, irmãos. É isso. Por isso ela era chamada de tão justa, porque era a vontade do Deus puro, santo. A santidade de Israel. O nosso Deus Jeová. Ela refletia esse caráter dele. Então, o caráter tem a ver com a vontade de Deus. Para um povo de pescoço duro, como era o povo de Israel, irmãos, que se inclinava, que amava a inclinação para o erro, os irmãos sabem, o próprio Arão falou, esse povo tem uma inclinação maligna. Lá, quando foi feito o bezerro de ouro, a defesa dele foi essa. Meu Senhor falando para Moisés, tu sabes que esse povo tem inclinação para o mal. Então, ela reflete o caráter perfeito de Deus. Essa retidão parecia dura para o povo de Deus por causa dessa tendência pecaminosa deles. Cruel, no estudo passado nós falamos isso. Cruel para a carne que ama pecar, mas era o único padrão capaz de preservar a dignidade e a vida daquele povo, daquela sociedade. A retidão da lei confronta diretamente, irmãos, essa retidão confronta diretamente o pendor da carne. Lá escrito em Romanos 8:7. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa inclinação, irmãos, essa inclinação direta e constante do povo que se chama povo de Deus, esse desejo de voltar sempre atrás para o erro e para a mornidão espiritual, é o que Paulo está falando nos Romanos 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Ele está dizendo que essa inclinação para a carne é uma inimizade com Deus, e inimizade com Deus é morte, irmãos. É por isso que milagres ou respostas favoráveis não alteram por si só o caráter. Por isso que eu digo, milagres não vai alterar a mudança do caráter. Sabe, coisas maravilhosas que a pessoa veja, não vai mudar. Não tem poder para mudar o caráter de alguém por si só. É por isso que coisas fantásticas que as pessoas observam de Deus são fantásticas naquele momento, mas não servem para dar gasolina, para dar combustível para ele prosseguir. Vemos pessoas em leitos de hospital, irmãos, que recebem o diagnóstico de cura e entram imediatamente em um estado temporário de profunda gratidão. Nossa, direto, 2, 3 dias direto, Senhor ouviu, graças a Deus, mas bastam algumas semanas na rotina comum, ou seja, no dia a dia, para que voltem a explodir em ira, soberba, rejeição à palavra, irmãos. A cura física foi operada, mas o caráter permaneceu intocado e não mudou. Porque não houve mortificação da carne perante a retidão de Deus e de sua lei e de sua palavra. Para compreender essa retidão nas nossas vidas, é preciso discernir 2 eventos que as pessoas confundem. Irmãos, livramento e aviso. Eu costumo falar muito sobre isso. O livramento é a promessa de Deus para o fiel. Aquele que bem-aventurado que caminha na aliança, que caminha na graça de Deus, como na oração de Cristo em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O livramento poupa o justo e serve para lembrá-lo da fidelidade contínua do Senhor no meio do vale da sombra da morte. Lembra o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é livramento.
E outra coisa, o livramento por justo não tem a ver com ele não sofrer nada. Tem a ver simplesmente com a passagem pelo caminho que ele tem que passar, a presença de Deus com ele. Não importa. A minha vida sempre foi guardada. Isso não impediu a mim de parar 4 vezes perto da morte. Livramento é a guarda de Deus por amor ao seu servo que o ama. Sabe, aquela situação que o salmista fala, livrou-me porque tinha prazer em mim. Não das nossas justiças, mas daquilo que ele encontra no nosso coração. Então, livramento é isso, é a promessa de Deus para o fiel. O livramento pertence ao fiel. Agora, o aviso é diferente. Quando uma pessoa que veio afundada no mundo, desviada, zombando dos preceitos de Deus, passa por uma tragédia iminente e escapa, vem um monte de crente dizendo, olha, Deus te deu um livramento. Não. Isso não é um livramento. É um aviso pelo caminho que essa pessoa escolheu. O resultado natural deveria ser a destruição, a morte. Aquela sobrevivência inexplicável é justamente a paciência, a longanimidade de Deus ecoando um alerta urgente, como Paulo fala muito aos Romanos, quando a longanimidade de Deus aguardava para que retornassem. Arrependa-se, porque o seu caminho é de morte. É isso que está sendo avisado para ele. Arrependa-se, mude o teu caminho, porque o seu caminho é de morte. Confundir aviso com livramento é o passo final para a apostasia e a presunção e, no finalmente, a condenação. Então, irmãos, o pendor da carne gera isso. E nós falamos sobre a quarta revelação, a retidão. Agora nós vamos falar da quinta revelação, a última. A vigilância, irmãos. Olha bem, Moisés começou falando dele e de que o que ele ia falar, já tinha falado antes, o tempo todo, desde a época do Egito, da saída do Egito, até aquele momento, não era dele, era de Deus. Agora vai falar sobre a vigilância, agora é a admoestação e exortação final. A vigilância está no versículo 9. O texto diz isso, ó. Portanto, guarda-te a ti mesmo. Olha, ouve você que está ouvindo esse estudo. Vamos captar bem essa situação. Ó, essa ordem, portanto, olha o aviso. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma para que não te esqueças das coisas que os teus olhos têm visto. Ele está dizendo, guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. São duas coisas distintas. Guarda a ti mesmo, você preserva-te. Você ainda está nesse mundo. E observa pela tua alma como você está se conduzindo diante do Senhor. São duas coisas distintas. Quando ele fala, guarda bem a tua alma, perceba, observe os possíveis enganos que estão vindo para próximo de você. Haja vigilância. Já era falado, não é um assunto. Vigiai, não é um assunto do Novo Testamento, não. É principalmente do Antigo, que foi citado por Moisés. A vigilância. Guardar bem a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Então entendamos isso. A memória espiritual do homem é curta, irmãos. Moisés fecha cirurgicamente esse assunto, falando da vigilância. De nada adianta ter a missão, ó, a obediência, a intimidade, a retidão, se o povo cair na armadilha do esquecimento. É só esquecer de tudo isso. Não adianta ter acontecido as 4 revelações, se a quinta simplesmente for ignorada, negligenciada. Essa falta de vigilância e a força do medo expõe a tremenda complexidade de muitos heróis da fé. Vamos falar, quer ver um exemplo? Davi. Eu sempre cito Davi, por quê? Porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Deus encontrou em Davi situações e condições do coração
que ele procura num homem, né? Ele procurava, não. E ele só quis achar um. É isso que ele procura no coração de todos os homens. Davi temia a Deus. Mas isso ainda não foi suficiente para ele cometer diversos erros que acabaram em desgraça para outras pessoas. Essa falta de vigilância e a força do medo dele expuseram isso. Davi foi um homem marcado por falhas graves e dilemas profundos. Irmãos, ele foi tomado pelo medo de Saul quando Saul começou a perseguir ele. Ele buscou refúgio, sabe aonde? Em Gate, uma cidade dos filisteus, aliando-se por pura conveniência com o próprio rei de Ax. E Davi fez isso. Um líder filisteu, incircunciso, embora ele tenha agido com sagacidade para sobreviver, ele se sujeitou a um ambiente pagão por sobrevivência política. Coisa que ele poderia ter evitado se os passos dele fossem diferentes. O mesmo medo o fez mentir ao sacerdote Nob. Lembra daquela passagem que ele chegou fugindo de Saul, logo no início da fuga dele? Ele vai para Nob e ele fala com o sacerdote lá. Ele mente, dizendo que está em missão para Saul. Ele quer a espada de Golias e ele pergunta se tem alguma arma por ali. E o sacerdote dá uma mentira. Essa mentira custou um massacre de uma cidade inteira de sacerdotes e de crianças, de mulheres, de homens. Saul exterminou a cidade toda com ódio, deixando essa culpa esmagadora sobre as costas de Davi. E com justiça. Davi carregou essa culpa pela vida toda, irmãos. Não tem como não carregar essa culpa. Há pessoas que questionam, mas Deus perdoa. Sim, Deus perdoa, mas nós lembramos do perdão observando a nossa culpa. É isso que faz lembrarmos do perdão de Deus. Davi carregou isso com ele. Ele cita, inocentes morreram, isso foi por minha causa. O homem de sangue nas mãos. Davi cumpriu o propósito de Deus nas guerras. Ele cumpriu a vontade de Deus, mas suas mãos ficaram manchadas. Ele foi publicamente chamado de homem de sangue. Tanto pela maldição de Simei, quando ele estava fugindo de seu filho Absalão, esse sacerdote, Simei, corria atrás de Davi e jogava pedras em Davi. E falava que Davi era um homem de sangue. E amaldiçoava Davi. Aí sabe o que aconteceu? Os soldados de Davi falaram assim: quem é este homem para falar assim com o rei? Deixemos que a gente tire a cabeça dele. Ou seja, nos deixe decapitar ele, para ele aprender a não falar assim do rei. Davi na mesma hora fala assim: olha, para com isso. Não vamos fazer nada disso com ele. Deixai-o amaldiçoar. E Davi fala: deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor foi quem mandou ele me amaldiçoar. Olha o reconhecimento dele. Por isso que quando você tem vigilância, é antecedida pela contrição. Tem que reconhecer. Então nessa hora ele falou assim: foi o Senhor que mandou. Eu estou falando com as minhas palavras. O Senhor enviou ele para me amaldiçoar. E ao invés de eu matá-lo, que seria o que qualquer homem faria, eu peço a vocês para não fazerem isso. Quem sabe, olha só, o Senhor olhará para a minha aflição, ou seja, misericórdia, lembrou da misericórdia de Deus, e converterá a maldição numa bênção. Olha que coisa que Davi falou. Davi ali estava totalmente quebrado, porque ele lembrava que tudo isso estava acontecendo por causa dos pecados dele. Os pecados. Davi entendeu que em certos momentos a humilhação e a afronta são as ferramentas que Deus utiliza para quebrar o nosso pendor à soberba. Ele preferiu calar-se e submeter-se a Deus. E quando finalmente o cenário mudou e ele se viu, lembra, consolidado no trono, com a casa de seu inimigo Saul destruída, não por vontade dele, mas porque Deus assim fez, por causa da desobediência de Saul, ele não agiu com a crueldade dos reis. Ele não agiu com a crueldade de Saul. Ele lembrou-se da retidão e da misericórdia. Ele buscou o sobrevivente da casa de Saul, como Mefibosete, e exerceu bondade. Davi sabia, irmãos, o tamanho do sangue que havia nas suas mãos.
Seu ato de justiça foi fruto maduro, agora de um coração que aprendeu, pela dor, a vigiar a própria alma para não se esquecer do temor do Senhor. Isso é a revelação de vigilância. E eu concluo para você que, para estruturar essa fala de forma simples, nós captamos aqui as 5 revelações de Moisés. A missão, ou seja, a responsabilidade pessoal e o compromisso ético de quem transmite a verdade, nós falamos sobre isso. A obediência, a prática que serve de testemunho público, combatendo o tédio espiritual e a vaidade que também destruíram reis. A intimidade, o versículo 7, o privilégio extraordinário de ter um Deus chegado e acessível a nós, irmãos. O versículo 8, a retidão, a perfeição intrínseca da lei de Deus, que confronta essa inclinação da carne e exige discernimento entre livramentos reais e avisos para que se arrependam. E por fim a vigilância, no versículo 9, o cuidado extremo com a alma contra o esquecimento. O cuidado extremo com a lembrança, contra o esquecimento. Devemos estar sempre com a lembrança. A vigilância essa finalização consiste em lembrar de que no deserto nós pecamos. Eu estou usando o que aconteceu com o povo de Israel para nossas vidas. Nós pecamos. Deus nos castigou, nos fez peregrinar. Mas lembrou-se da misericórdia e nos perdoou. E agora a terra prometida está diante de vós. Então somos exortados debaixo da missão de Moisés, a termos obediência, a buscarmos a intimidade com Deus de uma forma santa, e não essa intimidade grotesca e falsa que o mundo fala, que a igreja fala por modismo. Uma intimidade que obriga Deus a nos aceitar porque nós falamos palavras bonitas para Ele. Isso não é verdade. A retidão e finalmente, irmãos, com a retidão, a vigilância. E meus irmãos, diante de tudo que foi exposto hoje, o pouco que nós falamos sobre isso, uma escola dominical bem objetiva, não há mais espaço, eu quero falar para você, meu irmão, para neutralidade. Sabe aquela neutralidade maligna que está acontecendo na vida dos que se chamam povo de Deus? A sequência que Moisés desenhou em Deuteronômio não é apenas um texto histórico. É um mapa de sobrevivência para a nossa fé, irmãos. É o padrão absoluto do crescimento que Deus exige para cada um de nós hoje. Isso é uma exigência de Deus. Não é algo que nós podemos escolher ou não escolher. É uma exigência para a vida do salvo. Isso parte do trono de Deus. Vimos a missão que nos obriga, a primeira revelação, que nos obriga a assumir a nossa responsabilidade pessoal perante o Senhor na comunicação e vivência da verdade, não tendo covardia, irmãos, falando sempre forte e sem frouxidão. Essa é a palavra certa. Entendemos que essa missão precisa gerar a obediência. Verso 6, lembra? A obediência prática. É aqui que está a primeira demonstração. A obediência não é um peso. Ela não é um peso. É o nosso testemunho público. Quando você tenta negociar os seus valores com o mundo para parecer moderno, intelectual, aceitável, você cai. Você cai na mesma armadilha de Salomão, que Salomão citou em Eclesiastes. Querer ser soft com o mundo, se mantendo com a capa de cristão. Você tenta se guiar pela sua própria sabedoria, misturando-se com o pecador e com o pecado. E o único resultado disso é aquele tédio maligno, esvaziamento e cansaço existencial que faz com que você seja encontrado pelo seu erro, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Salomão.
Sem Deus, você pode trabalhar, acumular e comer do melhor, mas seu coração continuará em desgosto e sem descanso. O verdadeiro desfrute dessa vida, se é que podemos falar isso, tem que vir de Deus, é dom de Deus, e não conquista da minha carne. Nunca, nunca. Se eu tenho algo de bom, isso diz Tiago no versículo, se não me engano, no versículo 11, fala, todo dom de Deus tem que ter vindo dele, todo dom perfeito. Se não veio dele, não é perfeito. Quando há obediência, desfrutamos da intimidade. Olha aí, o versículo 7. A intimidade de um Deus que se faz perto. Mas, irmãos, fiquem alertas, porque a proximidade de Deus não anula a retidão. A retidão da sua lei. A lei do Senhor é perfeita e justa. Ela confronta o nosso pendor, a soberba. Ela bate de frente com a nossa inclinação à soberba. Não confundamos a paciência do Senhor com a aprovação aos nossos erros. Se você passou por uma situação de risco e saiu ileso enquanto vivia longe dos caminhos retos, entenda de uma vez por todas, e eu falo isso para você com amor. De uma vez por todas, entenda, isso não foi um livramento para que você se gabe, que ainda que você faça isso, você é visto com olhares especiais diante de Deus. Não. Isso foi um aviso urgente para que você se curve ao arrependimento. O milagre não altera o caráter. Só submissão a Cristo transforma quem nós somos. Coloca o arrependimento no nosso coração. Lembra do amor de Deus nos constrange? É isso. Lembra que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? É isso também. E por fim, irmãos, tudo isso acaba caindo se não houver vigilância. Quer dizer, não adianta nada eu ter isso consciente no meu coração se eu não prezar pela permanência deles. E isso é vigilância. O tédio e o comodismo derrubam até os mais fortes, irmãos. Lembremos de Davi, como foi citado. No tempo que os reis deveriam estar na guerra, lembra disso? No tempo que os reis deveriam estar na guerra, ele se deu o luxo de passear entediado pelo terraço. Lembra o que aconteceu, né? Observou Batseba, a mulher do seu próximo, cobiçou, mandou trazer Batseba, copulou com Batseba, Batseba engravidou, ele tentou enganar o marido, olha a queda, tentou enganar o marido, por aí vai. E depois, por fim, não conseguiu sair do castigo, ordenou a morte do marido da mulher, Urias. Então você vê, no dia que o rei devia estar na guerra, o tédio tomou conta de Davi. É isso que acontece quando não temos vigilância. O tédio vai tomar conta de nós. E sabe o que acontece no tédio, irmãos? E eu digo isso de cadeira, porque já passei por isso. E Deus me livrou com muita misericórdia. O tédio faz com que você não consiga mais ter prazer na palavra. Você fica tão entediado que você lê por obrigação, você folheia a Bíblia assim, você passa, você abre de mão como se você pudesse enganar o Senhor, demonstrar que você o ama. Não. Esse apelo que eu faço é para o crescimento espiritual. São coisas que, em primeiro lugar, eu vivi e que derrubaram a minha vida feio. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e contristou meu coração. E rasgou meu coração para que eu observasse a misericórdia e a bondade dele. E fez com que eu voltasse, irmãos. Então paremos de andar nessa corda bamba espiritual. Não tentemos ser aceitos pelo mundo, irmãos, e manter status de cristãos. Deus põe tropeço na vida daqueles que querem ficar, soft com o pecado. Não tem como agradar a Deus. Não tem como justificar a Deus os nossos pecados por causa das nossas fraquezas. Não. Nós praticamos aquilo que somos tendenciosos, que já está dentro do nosso coração. O esquecimento é o primeiro passo para a apostasia. O conselho de Moisés, quando fala que devemos guardar a nós e a nossa alma. Quando ele fala isso,
ele comprova que o esquecimento vai gerar apostasia, distanciamento de Deus, negação do que outrora dizíamos ser a verdade do nosso coração. Se o mundo olhar para a igreja hoje, o mundo quando olha para a igreja hoje, devia ver sabedoria e entendimento, que ele não possui. As pessoas só verão algo de novo, irmãos, em nós, quando virem a santidade e o caráter de Cristo. Essa santidade e caráter refletidos nas nossas atitudes diárias, ou seja, não moldados pela vontade do mundo. Assumamos a nossa missão. Eu faço um apelo a você e me colocando na mesma posição. Vivamos em obediência. Zelemos pela intimidade, irmãos. Submetamos a retidão e vigiemos a cada segundo. É esse o pedido e apelo que faço para você que está assistindo essa escola. E que o Senhor nos dê entendimento e transforme a nossa mente para que não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes aprovados de sua palavra. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.